36 sinais claros de que sua fase está mudando. Sinal 1, você começou a questionar sua própria zona de conforto. Sinal 2, conversas superficiais começaram a te cansar. Sinal 3, você sente necessidade maior de organizar sua vida. Sinal 4, você percebe seus próprios erros com mais lucidez. Sinal 5, você passou a valorizar mais disciplina do que motivação. Sinal 6, você se incomoda com o desperdício de tempo. Sinal 7, algumas amizades começaram a se afastar naturalmente. Sinal 8, você começou a preferir silêncio estratégico ao excesso de exposição. Sinal 9, sua tolerância para a mediocridade diminuiu drasticamente. Sinal 10, você começou a pensar mais em longo prazo. Sinal 11, o medo ainda existe, mas já não te paralisa. Sinal 12, você está mais seletivo com oportunidades. Sinal 13, pequenas oportunidades começaram a surgir com frequência. Sinal 14, você percebe padrões repetitivos que antes ignorava. Sinal 15, você começou a assumir responsabilidade pelos próprios resultados. Sinal 16, você sente que precisa crescer, mesmo sem saber exatamente como. Sinal 17, você passou a estudar ou buscar conhecimento com mais constância. Sinal 18, você começou a organizar suas finanças, mesmo que ainda ganhe pouco. Sinal 19, você sente desconforto quando permanece estagnado. Sinal 20, você já não reage impulsivamente como antes. Sinal 21, você começou a medir melhor suas palavras. Sinal 22, você percebe que sua energia está mais controlada. Sinal 23, você passou a dizer não com mais firmeza. Sinal 24, você sente que está amadurecendo emocionalmente. Sinal 25, você percebe que está mais resiliente diante de críticas. Sinal 26, você começou a enxergar problemas como aprendizado. Sinal 27, você sente que sua mentalidade está ficando mais estratégica. Sinal 28, você começou a agir, mesmo quando não se sente 100% pronto. Sinal 29, você está menos preocupado em provar algo para os outros. Sinal 30, você percebe que quer crescer para construir, não para impressionar. Sinal 31, você sente que seu padrão interno está subindo. Sinal 32, você começou a se afastar de distrações que antes eram comuns. Sinal 33, você percebe que está mais consciente das suas escolhas diárias. Sinal 34, você sente que está em transição, mesmo sem provas externas. Sinal 35, você já não aceita mais viver no automático. Sinal 36, você sente no fundo que algo maior está sendo preparado. Agora, a pergunta é simples. Quantos desses sinais você está vivendo agora? Se forem mais de 5, você está em transição. Se forem mais de 10, sua mentalidade já mudou. Se forem mais de 15, a virada pode estar mais próxima do que você imagina. Comente aqui. Eu estou vendo os sinais. E continue atento. Porque quem reconhece os sinais antes, chega antes, quando os sinais tornam decisão, reconhecer sinais, é importante. Mas interpretar corretamente é decisivo. Depois que você identifica que algo está mudando, vem a fase mais delicada, a decisão interna. Você vai tratar esses sinais como coincidência ou como confirmação, porque sinal ignorado vira arrependimento, sinal assumido vira movimento. A partir do momento em que você percebe que sua mentalidade mudou, não há retorno confortável. Você já não consegue viver da mesma forma. E isso cria uma pressão silenciosa. Não é pressão externa, é pressão interna por evolução. O aumento da responsabilidade é invisível. Quando a consciência sobe, a responsabilidade sobe junto. Você começa a perceber que não pode mais culpar circunstâncias. Não pode mais terceirizar decisões. Não pode mais esperar que alguém resolva. Isso é maturidade. E maturidade precede prosperidade sustentável. O fim da desculpa como padrão depois dos sinais, as desculpas começam a incomodar. Você percebe quando está se sabotando. Percebe quando está adiando. Percebe quando está escolhendo o caminho fácil. E isso gera confronto interno. Mas confronto é crescimento. A identidade começa a Sergipe reconstruir algo profundo. Começa a acontecer.
Você deixa de se enxergar como alguém comum, começa a se enxergar como alguém em construção. Identidade molda comportamento. Quando você muda a forma como se vê, muda a forma como age. O isolamento estratégico, você começa a ficar mais seletivo, menos exposição, mais foco, menos explicação, mais execução. Isso não é arrogância, é proteção de energia. A disciplina começa a ser Sergipe e tornar natural. Antes era esforço, agora começa a virar padrão. Você organiza mesmo sem vontade, executa mesmo cansado. Isso é construção estrutural. O medo muda de função. O medo não desaparece, mas deixa de ser freio, passa a ser alerta. Você sente receio, mas age mesmo assim. Isso é coragem aplicada. As oportunidades começam a testar sua preparação. Quando os sinais amadurecem, oportunidades aparecem, mas não gigantes. Primeiro, pequenas. E elas testam algo simples. Você está pronto para assumir mais? Ou ainda quer segurança absoluta? A sua mente começa a operar em longo prazo. Você já não pensa só no mês. Pensa no ano, na construção, na estrutura. Isso é mentalidade de expansão. A sua energia fica mais controlada, menos explosão, menos impulsividade, mais estratégia. Você começa a escolher onde coloca atenção. E a atenção direcionada constrói resultado. A tolerância a erro diminui. Você começa a se cobrar mais. Mas não com culpa, com responsabilidade. Você quer melhorar? Isso é evolução consciente. O ambiente começa a Sergipe ajustar quando sua identidade muda, seu ambiente muda, novas conexões surgem, novas conversas acontecem, novas possibilidades aparecem. Não é mágica, é alinhamento. A clareza começa a ficar evidente. Você começa a saber exatamente o que quer, sem oscilação exagerada, sem dúvida constante. Isso é maturidade mental, consolidando. A pressão aumenta, mas sua capacidade também você sente que está sendo exigido mais, mas percebe que está respondendo melhor. Isso significa crescimento. Capacidade expandindo. A transição está completa. Agora entenda algo crucial. Quando você soma consciência elevada, disciplina consolidada, identidade reconstruída. Medo controlado, visão ampliada à virada. Deixa de ser acaso. Ela se torna consequência. Talvez você ainda não tenha visto o resultado final, mas se passou pelos sinais, se atravessou a fase de ajuste, se manteve disciplina, a transição já aconteceu. A pergunta agora não é se vai mudar, é quando. E quando identidade encontra oportunidade, o resultado se torna inevitável. 21 sinais financeiros específicos de que sua fase está mudando. Sinal 1. Você começou a acompanhar para onde seu dinheiro vai. Antes você gastava, agora você observa. Consciência financeira é o primeiro passo da expansão. Sinal 2. Você sente desconforto ao gastar com algo que não agrega valor. Isso é maturidade emergindo. Sinal 3. Você começou a pensar em multiplicar dinheiro, não apenas ganhar. Mente de trabalhador, pensa em salário. Mente em transição, pensa em fluxo. Sinal 4, você passou a diferenciar custo de investimento. Antes, tudo era gasto. Agora você analisa retorno. Sinal 5, você começou a organizar dívidas, ao invés de ignorá-las. Enfrentar números é sinal de estrutura mental. Sinal 6, você sente urgência em construir reserva. Isso mostra visão de longo prazo. Sinal 7. Você começou a estudar sobre dinheiro por conta própria. Conhecimento financeiro precede crescimento financeiro. Sinal 8. Você percebe que sua renda atual não comporta sua visão futura. Isso é expansão interna. Sinal 9. Você começou a procurar fontes extras de renda. Mente ativa não depende de uma única entrada. Sinal 10, você está mais seletivo com propostas financeiras, menos impulso, mais cálculo. Sinal 11, você percebeu que tempo é ativo financeiro. Desperdício de tempo agora incomoda. Sinal 12, você passou a investir em habilidades.
Habilidade é renda futura disfarçada. Sinal 13, você deixou de impressionar e começou a construir. Menos aparência, mais estrutura. Sinal 14, você começou a dizer não para gastos emocionais. Isso muda o jogo completamente. Sinal 15, você já não vê dinheiro como sorte. Você vê como consequência. Sinal 16, você percebe padrões financeiros da sua família e decide quebrá-los. Isso é ruptura geracional. Sinal 17, você começou a calcular riscos antes de agir. Mentalidade estratégica ativada. Sinal 18, você sente desconforto quando está improdutivo. Produtividade virou prioridade. Sinal 19, você pensa em patrimônio. Não apenas em consumo, construção, substituindo ostentação. Sinal 20, você está disposto a sacrificar conforto temporário por crescimento futuro. Isso é mentalidade de riqueza. Sinal 21, você já se enxerga financeiramente maior do que sua realidade atual. E identidade precede resultado. Agora a pergunta estratégica. Quantos desses sinais você já vive? Se forem 3, você começou a despertar. Se forem 7, sua mentalidade já está mudando. Se forem 12 ou mais, sua estrutura financeira está sendo construída. E quando a estrutura encontra oportunidade, a virada acontece. Preste atenção. Riqueza não começa no banco, começa na mente. Antes do dinheiro crescer, sua consciência cresce. Antes da conta aumentar, sua disciplina aumenta. Antes do patrimônio aparecer, sua identidade muda. Esses 21 sinais não são coincidência. São indicadores de que você não está mais no mesmo padrão mental de antes. Talvez o dinheiro ainda não tenha mudado, mas você mudou. E quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados se tornam inevitáveis. A maioria das pessoas espera um milagre financeiro, mas prosperidade não é milagre, é construção silenciosa. Você começa organizando, começa estudando, começa dizendo não, começa assumindo responsabilidade. E quando percebe, já está operando em outro nível. Talvez você ainda não tenha visto a virada externa, mas se esses sinais já estão presentes, a virada interna já aconteceu. E quando a identidade encontra oportunidade, o crescimento deixa de ser questão de sorte e passa a ser questão de tempo. Comente aqui. Minha mentalidade financeira mudou. Curta, se inscreva e lembre-se, quem muda primeiro por dentro, prospera primeiro por fora.